Já começo te agradecendo demais. Por quê? Eu sei a quantidade de pedido de live que deve ter para você, a quantidade de pedido de live que chega para mim e o quanto que a gente trabalha. Então, assim, às vezes eu sei que é muito complicado a gente conseguir conciliar as agendas para poder fazer uma live, mas de verdade eu estava querendo fazer live contigo, ó, há muito, muito tempo. Eu fiquei muito feliz quando você falou que topava, então eu espero que a gente possa transformar a saúde das pessoas aqui presentes. Obrigado de verdade pelo convite, fiquei muito feliz, tá? Eu que agradeço, Túlio. Sabe por quê? Porque esse é um tema que não dá para a gente conversar com qualquer pessoa. Porque não é um tema que está, vamos dizer assim, em domínio público, né? Não é um tema que a gente tem assim muito aberto. E, na verdade, eu acho assim que a gente está aprendendo ainda, né? Está todo Claro. mundo aprendendo. E o tema desse eixo, assim, intestino, coração, é interessante que a primeira vez que me deram o desafio de falar sobre isso foi o Murilo, em 2019, eu acho, 18 ou 19, que ele fez um evento em Brasília. E ele falou assim: não, Denise, você tem que estar no evento. Ó, a sua parte vai ser eixo, intestino, coração. Eu falei: oi? Falei: ixi, Maria, né? Por onde eu começo? Não foi fácil. Não foi fácil. Então, assim, é uma coisa um pouco mais profunda, né? Mas eu gosto pra caramba. Eu adoro esse Cara, que tipo de bom. desafio, assim. Que bom, porque eu também gosto muito, assim. E eu gosto de falar umas coisas, assim, que as pessoas não entendem muito, mas que a gente tenta trazer numa linguagem prática para elas. Exato. Eu acho que isso é a coisa mais importante que tem, né? Então, Sim. assim, só para introduzir o assunto aqui, que eu acho que depois você vai dar o show nessa parte, que eu quero que você fale muito sobre isso. Eu falo o seguinte, e eu tenho certeza que você vai concordar. A maioria das doenças crônicas hoje em dia, elas são doenças inflamatórias, né? A gente tem como base a inflamação subclínica, sistêmica Exato. crônica, que é uma base da maioria das doenças. Sim. E na cardiologia, eu gosto sempre quando eu vou fazer a minha aula de doença cardiovascular, eu faço um link com o leaky gut. Porque o que acontece? O leaky gut ele vai efetivamente trazer a questão da inflamação, depois você vai explicar isso direitinho pro pessoal, mas dentro do endotélio vascular, eu falo que o nosso endotélio vascular ele sofre um leak vascular. Então eu faço como se fosse uma analogia do leaky gut com o leak vascular, para as pessoas entenderem que para esse leak vascular, ou seja, gente, só para vocês entenderem o que eu estou falando, a separação das células do endotélio vascular acontecer e permitir a entrada do colesterol ali dentro do endotélio para começar a formação da placa, aquilo tudo que eu já expliquei para vocês inúmeras vezes aqui, é preciso ter uma base inflamatória. Uhum. Essa base inflamatória, essa agressão ao endotélio vascular, é que vai gerar essa separação das células, permitindo o influxo do colesterol ali para dentro, para começar toda a formação, a cascata de formação da placa de ateroma. Então eu queria, inicialmente, a gente começar, tem muita coisa que eu quero falar contigo, mas assim, ó, para começar, explica para eles um pouquinho por que o intestino pode ser fundamental nesse cenário de inflamação subclínica crônica. Por que as pessoas ficam inflamadas com a alimentação? Quais são esses alimentos inflamatórios? É claro que às vezes pode variar de pessoa para pessoa, mas para eles terem uma geral, assim, vai. Na verdade, assim, até o meu segundo livro eu falo muito disso, né? Dessa relação entre processo inflamatório, imunidade e intestinos, né? Então, eu uso mais ou menos a analogia de que pensa que todo país precisa, para manter a sua soberania, um cuidado das suas fronteiras. Né? Todas essas fronteiras do nosso país, em qualquer lugar que a gente tem uma fronteira com outro país, a gente tem uma zona de fronteira ali, a gente tem o Exército, a gente tem a Polícia Federal, a gente tem, né, o setor de imigração. O sistema digestivo, ele é a principal fronteira do nosso corpo. Então, é onde eu concentro toda a minha Polícia Federal, todo o meu exército de barreira, né, de fronteira, é o sistema digestivo, é onde eu mais concentro isso. No entanto, que 80% das células produtoras de anticorpos estão alojadas no sistema digestivo. E isso acontece porque é no sistema digestivo que eu tenho a maior convivência entre nós, o meio externo e as partículas alimentares e os contaminantes alimentares. Então, é muita coisa passando por dentro de nós, 4, 5 vezes ao dia. Isso que a gente está falando de alimento, né? Mas a gente ainda tem o líquido, a água, né? A gente tem contaminação, né? O tempo inteiro. E aí eu falo assim, olha, tecnicamente o sistema digestivo é externo a nós,
porque ele se liga ao meio externo pela boca e pelo ânus. Ele vai fazer justamente essa barreira para o que realmente vai entrar. E aí existe uma coisa que a gente chama de complexos juncionais, né? Que hoje a gente sempre falou bastante de tight junction, né? Que são as junções estreitas, né? Então são as junções que colam as células intestinais, mas essas tight junctions ou esses complexos, que aí a gente tem outras, hoje a gente sabe que tem outros níveis, né? As adhering junctions, mais para baixo os desmosomas. Então todas essas barreiras, entendam que seriam mais ou menos as cancelas, né, da fronteira. Então, você para na primeira, mostra o seu passaporte, né? Na segunda, eles vão lá olhar o que tem dentro dos seus pertences. Então, assim, tem todo um cronograma para você passar. O sistema digestivo é igual, né? Então, eu tenho todas essas cancelas. Esses complexos juncionais, a gente sempre fala muito, né, em intestino, porque é onde a gente mais tem, por causa da extensão, né, que a gente tem aí de sistema digestivo, que é essa interface entre o meio interno e externo. Mas todo lugar que eu tenho que fazer uma proteção existe. Então, você falou endotélio vascular, eu tenho complexo juncional. Eu tenho complexo juncional nos olhos, né? Então, na conjuntiva, eu tenho complexo juncional no cérebro, né? O que a gente chama de barreira hematoencefálica. A gente tem esses complexos juncionais nos pulmões. A gente tem nas outras mucosas, então, mucosa vaginal, mucosa uretral, né? Todo lugar em que há uma interface com o meio externo, ou que eu tenho que proteger, né? No caso, por exemplo, o próprio vaso, né? Porque você vê, aquilo tudo que vai passar através da barreira vai ser conduzida para o corpo inteiro, sistêmico, através dos vasos sanguíneos. Né? Então, eu tenho outra barreira no vaso sanguíneo para que aquilo não passe para onde não deve. Então, justamente por isso, existe uma tensão, vamos dizer assim. Né? O sistema digestivo, ele é um pouco... O sistema imunológico no intestino, ele é um pouco tenso, porque ele tem que estar o tempo todo vigilante. E aí, naquela barreira, ele está assim, checando o passaporte de todo mundo, como uma fronteira de um país. Ó, esse aqui eu quero aqui dentro, né? Ele vem me trazer suprimentos, né? Ele vem me trazer, eu estou importando coisas e precisa entrar. Então, tudo bem, você pode passar. Você eu vou checar, deixa eu ver seu passaporte, se você não é procurado pela Interpol, né? Hoje tá esse negócio pegando fogo aí nas redes sociais. Então, é mais ou menos assim, né? A lista vermelha da Interpol. Deixa eu ver se você não está na lista vermelha da Interpol, porque aí você não entra, você já é preso aqui. Né? Então, esse lugar é muito tenso. E o que acontece para piorar a situação? A gente fica colocando o sistema digestivo o tempo todo em contato com coisas que são muito estimulantes desse sistema imunológico. Então, partículas alimentares. Então, a gente tem algumas coisas assim, por exemplo, que o pessoal não gosta muito que a gente fale, mas o glúten. Né? A gliadina do glúten, né, que está no trigo, ela é o fator alimentar mais conhecido e mais poderoso para relaxar essas barreiras, né? Para relaxar essas cancelas. Né? Então, a gente entende hoje, Túlio, que isso foi até importante para a humanidade. Né? Num tempo que não existia tanto estímulo imunológico no intestino, ter um alimento que relaxava um pouco essas tight junctions, essas adhering junctions, esses complexos juncionais, era importante para que eu tivesse contato imunológico com algumas coisas, como se eu estivesse fazendo uma sintonia inflamatória. Inflamação é bom. O problema é inflamação demais ou inflamação sem a contra-inflamação, né? Que é o anti-inflamação. Então, o trigo, a gliadina, era até importante nesse sentido, em um tempo que não havia tanto estímulo para inflamar. Hoje a balança está pendendo muito para a inflamação, né? E aí a nossa anti-inflamação tem que ficar correndo o tempo inteiro para tentar compensar. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, olha, tirar o trigo é bom, né? Se você tem um processo inflamatório, dores articulares, problemas de ansiedade, depressão, né? Se você tem aumento dos marcadores inflamatórios no geral, seria interessante tirar o trigo, porque eu vou ser mais uma coisa para estimular a permeabilidade e o contato do sistema imune com coisas que ele não devia ter o contato. Além disso, hoje a gente tem, por exemplo, nos alimentos industrializados, a presença do emulsificante,
nos alimentos industrializados é um dos principais gatilhos para a abertura dessas barreiras também. Então, muitos alimentos industrializados, né? A gente fala do emulsificante porque ele tem uma ação direta, mas indiretamente a gente tem do corante, do aromatizante, dos contaminantes das embalagens, então os fitalatos, o bisfenol, né? Que está na embalagem também, né? Que são também estimulantes desse processo inflamatório. E, para piorar a situação, a gente tem muito estresse, né? O estresse, o eixo de estresse, ele é um eixo que é como se eu estivesse avisando o meu sistema imunológico, ó, alguma coisa vai acontecer aí, meu amigo, né? Tá chegando alguma coisa, é um megafone, vamos dizer assim, né? O cortisol, então. Se liga aí, se arma aí na fronteira, porque o negócio está pegando por aqui. A gente ainda não entendeu o que é, mas pode ser que chegue aí. E toda essa movimentação que vem com o estresse relaxa mais ainda essas junções e faz também com que eu digira pior. E aí, quando eu digiro pior, eu tenho muitas partículas inteiras, né? Não digeridas, proteicas, né? Principalmente, mas açúcar e tal, que ficam ali sobrenadando no intestino, fazendo um contato muito mais intenso com o sistema imunológico, e aí o meu sistema imunológico começa a ficar hiperexcitado e começa a reconhecer tudo isso como se fosse um agressor. E aí começam as sensibilidades alimentares, né? As alergias que vêm do nada, né? A pessoa sempre comeu uma coisa, nunca deu problema, daqui a pouco ela está com o lábio inchado, as articulações doendo, né? Ou um vermelhidão na pele. Mas não estou entendendo, né? Eu sempre comi, mas, né? Infelizmente, assim, tanto bate até que fura, né? Ou às vezes nem dá sinal, né, Denise? Assim, às vezes a pessoa está inflamada e essa inflamação, às vezes, assim, é totalmente silenciosa e a pessoa não consegue enxergar essa inflamação. Que aí talvez seja um cenário muito ruim também, né? Porque, assim, ó, hoje eu vi o teu post falando sobre justamente essa questão da inflamação e tudo. Foi ótimo, diga-se de passagem. Mas às vezes a pessoa está naquele silêncio sepulcral da inflamação crônica, silenciosa. E a pessoa vai ter um desfecho clínico lá na frente depois sem entender o que aconteceu, né? Isso é uma coisa que é muito importante, né? E é um dos paradigmas que a gente tem que quebrar, né? Porque quando a gente começou aí, por exemplo, na questão da pandemia, né? Falando assim, lá no começo que a gente não sabia nada ainda, né? E as pessoas começaram a morrer, falavam, pô, mas não tinha comorbidade, não tinha... Mas assim, o que é ter comorbidade, né? É ter um diagnóstico no papel, porque assim, quantos anos esse diagnóstico demora para chegar? Claro. Porque a pessoa vai empurrando com a barriga, né? Um dia ela toma um inibidor de bomba de prótons, outro dia ela toma um anti-inflamatório, outro dia, não, vou tomar um paracetamol para dor de cabeça. Então, assim, todo dia ela tem sintomas, mas ela considera aquilo normal ou próprio da vida, muito comum isso em mulheres, porque a mulher tem uma tolerância maior, né? Então, ela vai empurrando isso com a barriga, até que chega um momento que ela não consegue mais. E aí ali ela acha que adoeceu. Não, né? Esse processo já estava acontecendo há muito tempo. Né? Ali enquanto não tinha, às vezes, uma hiperinsulinemia, uma síndrome metabólica meio silenciosa ali por trás já também, né? Para poder auxiliar nesse processo todo. Realmente isso sabe, Túlio, é a maior verdade. As pessoas ficam esperando, tem algum sintoma digestivo. Sim. E muitas vezes também não tem, né? Porque a pessoa se adaptou. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava fazendo uma gravação de uma aula num estúdio, e aí uma das pessoas que estava assistindo, eu estava falando desse assunto, né? No final ele falou assim, que era do estúdio, né? Ele falou assim, sabe, doutora, eu já operei minha vesícula e tal, a senhora acha que posso ter algum problema de digestão? Eu falei, olha, existe essa possibilidade, né? Teria que fazer, e sabe assim, com aquele abdômen de esteatose e tal, né? Eu, na boa, assim. Aí chegou para mim e falou assim, porque minha digestão é excelente. Eu olhei para ele e falei assim, me desculpa, mas não é. Certeza que não é. Mas nem vem pessoa, com essa, né? E a pessoa está tão acostumada a ser daquele jeito, sim. que ela nem reclama. Você falou uma coisa ali no meio da tua frase que chamou muita atenção. Tem uma frase de um cardiologista norte-americano que eu gosto muito, que é o Dr. Salim Yusuf. Ele é um cardiologista tradicionalzão mesmo. Mas ele sintetizou em uma frase tudo que eu acredito sobre doença cardiovascular, e aí depois eu já expandi para tudo quanto é doença. Ele fala assim, na frase dele, que as doenças cardiovasculares,
elas são frutos de uma má adaptação da sociedade à urbanização. É como se nós não soubéssemos, assim, ao longo do tempo, sair do campo, sair daquela vida mais campal, de caça que a gente tinha, e viver numa cidade, num grande centro, onde a gente está exposto ao estresse, a alimento ultraprocessado, a industrializado, a pouco exercício físico. E aí ele fala que essa é a base da doença cardiovascular. E é realmente, mas é a base de todas as doenças, De né? Se a gente parar todas, pra pensar, exato, é a isso que eu base ia de todas falar. as doenças, né? É a A base de todas as dieta de doenças. características ocidentais, né? Muito pobre em nutriente, muito rica em calorias, né? Calorias vazias, que a gente chama, né? Então, muitos industrializados, muito álcool, né? Que vem uma caloria Sim. líquida, sem praticamente nenhum, a não ser assim quando a gente fala do vinho tinto e tal, mas mesmo assim, né? Muito cuidado com esse negócio de que eu vou tomar o paradoxo francês lá, né? Muito cuidado com essa questão de, não, porque o vinho tem o resveratrol, mas quanto que eu tenho que tomar de vinho, né, para ter a Tá minha louco. dose Dá de fé? 70 tacinhas por dia, mais ou menos, para poder chegar no nível de resveratrol que a gente passa, né? Mas Não estou assim, dizendo que a gente vai viver numa bolha, né, Túlio? Né? claro, Então, ninguém, é assim, isso que eu só que falo a também. gente teria que ter um meio termo, né? A gente teria que ter um equilíbrio, que eu acho que é o que a gente busca na vida, né? Equilíbrio sempre é a chave. Nada demais, nem para um lado, nem para o outro, mas o que acontece é que hoje a gente só vive do outro. Né? O Sim. excesso de ocupação, o excesso de trabalho, a diminuição do sono. Eu falo isso, por exemplo, quando eu dou aula de sono, eu mostro para os alunos, e você falou essa questão desse cardiologista que falou das pessoas que vieram para a cidade. Então, a gente tem um mapa que mostra, conforme as cidades americanas foram tendo energia elétrica, o aumento da obesidade concomitante. Né? Uhum. E por que isso? Né? Também porque a presença da iluminação, né, faz com que a gente atrase a liberação da melatonina. Por exemplo, eu sentei aqui agora para fazer essa live com você, eu já tomei melatonina. Uhum. Por quê? Toda vez que eu faço uma live, eu gosto tanto do que eu faço que eu me estimulo, eu fico muito excitada com isso. E depois eu tenho uma Eu também sou dificuldade assim. para dormir. Eu Então, o também que sou eu assim. faço? Agora, inclusive, eu falei, eu vou ter que fazer uma live sobre melatonina, que foi liberada como suplemento, né? Na dose de 0,21, né? Miligramas, né? Menos de meio miligrama, menos da metade de meio miligrama, ela foi liberada agora pela Anvisa. Uhum. Tá sem som. Voltou. Aí. Voltou agora? Voltou. É que ele tocou o telefone aqui. Tranquilo, relaxa. O que a gente sabe, então, é que o que acontece é que assim, também o déficit de sono entra nesta conta que você falou aí do cardiologista. O Eu pessoal achei, a hora que você ia dar o exemplo da cidade norte-americana, eu achei que você ia falar do tempo de sono, como ele foi reduzindo ao longo dos anos também, né? também, né? É. É Com impressionante. Assim, as certeza. pessoas antigamente dormiam 12 horas, 14 horas. Hoje em dia, a tempo médio de sono do ser humano é 6, 7 horas. É uma coisa absurda. Né? E as pessoas Eu não mesma sou valorizam muito isso. sensível a isso. Eu brinco que é porque eu sou baiana, né? Aí na Bahia a gente gosta, né? A gente prioriza isso, sabe? Dormidinha depois do almoço. E depois, quando eu me formei, eu fui morar na Espanha, que também tem essa questão da siesta e tal. Tá certo. Então, eu acho que algumas coisas a gente teria que retomar, né? Tirar um pouco o pé do acelerador, né? O sono, ele não é remunerado, né? Ninguém ganha enquanto está dormindo. Então, as pessoas têm uma tendência a sacrificar o sono, né, para continuar ganhando seu dinheiro, tendo seu ganha-pão, ou se distraindo, né, porque trabalha tanto durante o dia, à noite que ele tem o tempo de assistir sua série na televisão, né, assistir a nossa live aqui. Por isso que quando a gente conversou, eu falei, pode ser 7h30, porque eu não gosto de fazer live tarde. Não, eu também não. O meu limite é 8 horas. Assim, depois das 8, eu também acho, detesto assim. fazer live. Detesto fazer live. Quando fala assim para mim, a gente pode fazer uma live às 10 da noite, eu falo, ai, meu Deus do céu. Nossa, mas aí eu nego na hora. 10 da noite, sem chance, sem chance. Sem chance, porque 10 da noite eu estou desligando tudo, assim, muito difícil conseguir falar comigo depois das 10 da noite. Eu também. Isso é uma das coisas que vai agir. Parece que não, né? Mas vai agir também no sistema digestivo. Né? O sistema digestivo é muito, muito sensível às condições de estresse. Todo mundo que está ouvindo agora sabe, né? Não, quando eu fico estressado eu tenho diarreia. Ou eu fico estressado eu tenho dor de estômago. Ou eu fico estressado eu sinto que não digere. E é verdade.
né? E isso, por exemplo, o eixo do estresse, ele vai agir tanto no eixo cardiovascular, independente, Total. né? Quanto no intestino, aumentando a permeabilidade. E uma das coisas que a gente vê é que quando eu tenho um aumento da permeabilidade intestinal e um aumento da absorção de coisas que eu não deveria absorver, porque é como se a minha fronteira tivesse um monte de policial de fronteira se aposentado e ficou meio ao Deus dará, e aquelas cancelas lá estão passando gente ali de contrabando, né, de tráfico, e você não está vendo, né? Na hora que ele entra realmente, né, na circulação sanguínea e vai ser distribuído para o resto do corpo, quem sofre o endotélio vascular. E sabe que quando a gente falou de tight junction, logo abaixo a gente tem a Deering junction. E a Deering junction, ela tem um componente forte de actina-miosina. Então, eu posso começar a fazer anticorpos contra o sistema de actina e miosina da Deering junction e eu fazer uma reação cruzada com o endotélio vascular. Então, eu começo, é como se fosse uma reação autoimune, né? A gente tem isso também com H. pylori, por exemplo. Né? Tem um artigo, se eu não me engano, é de 2019, italiano, que o pesquisador chegou que o H. pylori aumentava o risco cardiovascular por causa da incitação autoimune, né, de autoanticorpos que ele causava. Ao mesmo tempo, o coração também influencia no intestino. Né? Se eu tenho uma ICC, normalmente eu tenho um edema de mucosa. E uma dificuldade de absorver nutriente, uma dificuldade de funcionamento das bombas, de formação de enzima digestiva. Então, o coração influencia o intestino influencia a saúde cardiovascular, né? Em tudo, na verdade, no nosso corpo, a gente tem esse eixo de duas mãos, né? Sim, e é a vantagem da nossa medicina, né, que eu falo, né? Você poder enxergar o indivíduo como um todo e entender essa relação global da saúde, né? Porque você não está tratando uma coisinha isolada ou fazendo uma coisa isolada. A hora que você trata o intestino de uma pessoa, você está melhorando muito a qualidade de vida dele e também diminuindo a mortalidade cardiovascular dele, assim, indiretamente, diretamente, tudo isso. Pela né? redução também dos marcadores inflamatórios, né, Túlio? Sim, né? total. Quando a gente começa a tratar intestino, e aí também você tira a sobrecarga do fígado, e a gente sabe que o fígado também está no meio desse eixo, né? Outro dia eu fiz uma aula do eixo intestino-pulmão, e, na verdade, eu achei um artigo que ele falava assim, não, na verdade, o eixo não é intestino-pulmão, o eixo é intestino, fígado, pulmão. Né? Pela formação desses fatores inflamatórios, que o fígado fica sobrecarregado de tudo aquilo que o intestino absorve que não deveria, que vai lá para quem é profissional de saúde, que lembrar da anatomia, tem um ducto linfático que chama ducto torácico, que pega tudo que sai ali linfaticamente falando do intestino e passa primeiro pelo fígado, para daí a gente distribuir. A gente tem muitas células de defesa no fígado, células de Kupfer, que fazem essa limpeza desse lixo. No entanto, que pessoas que têm cirrose hepática desenvolvem uma série de efeitos pela falta do fígado fazer esta limpeza, né? Porque ele não consegue fazer. Então, por exemplo, a encefalopatia hepática. Né? Mas você acha que aqueles metabólitos que agem no cérebro vai agir só no cérebro? Né? Não vai diminuir a eficiência, por exemplo, da bomba cardíaca? Né? Então, podendo ter, sei lá, um comprometimento de fração de ejeção, né? Vai acabar influenciando em tudo. Né? Então, assim, mesmo que seja um cardiologista, eu tenho que ter uma noção do que está acontecendo também. Porque senão eu fico chovendo no molhado, né? Eu trato só a ponta do processo. Sim, eu acho que é o que é mais comum, né, Túlio? E às vezes você trata prejudicando outros lugares ainda, que é pior ainda, né? Você fala assim, meu problema é o coração, eu vou tratar o coração e que se dane o resto, né? Isso aí acontece muito também, né? Diga-se de passagem. Assim como acontece com a gastro, né? O pessoal da gastro às vezes entra lá com os prazol da vida, acha que está resolvendo o problema do paciente, está prejudicando em múltiplos outros aspectos. Eu costumo dizer que o prazol, né, e hoje também os bloqueadores lá do canal de potássio, o prazol é mais ou menos o corticoide do dermato, né, ou do reumato, né?
Então, chegou no consultório do gastro, né? A gente ainda não sabe o que é, mas vamos dar um inibidor de bomba de próstata. Taca prazol que vai dar certo, né? É isso aí. Que é uma pena, né? Porque tira a possibilidade da pessoa digerir, né? Ele é muito importante, graças a Deus que existe, né? Porque a gente diminuiu a incidência de pessoas com úlceras perfuradas, né? Úlceras sangrantes. Praticamente não existe mais. De vez em quando tem um ou outro aí, mas é muito difícil. Graças à presença dos prazóis. O problema é a banalização, né? É isso aí. É igual a estatina, né? O prazol é o teu problema na gastro, que é o meu problema na carne. Eu ia falar para você falar da estatina. Banalizou igualzinho, a mesma coisa. Estatina, aqui eu falo toda semana da estatina. Porque, assim, é o remédio que eu mais passo no meu consultório, sabe, Denise? Eu falo isso claramente, abertamente, assim, ó, qual o remédio que você mais passa no seu consultório? É a estatina. Mas para quem precisa, e não para qualquer pessoa que chega no consultório, como é feito hoje em dia, né? Infelizmente. Você falou a questão do intestino sensível. Isso é uma coisa que eu vejo muito no meu consultório e eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal entender. Assim, ó, Denise, eu tenho um problema, eu estou inflamada, vou começar o meu tratamento contigo, aí limpa a alimentação, faz uma alimentação mais limpa, uma alimentação realmente anti-inflamatória e tudo. Aí, chega no final de semana. Final de semana vai comer uma pizza, vai comer um hambúrguer, vai comer alguma coisa e começa a passar mal. Tem diarreia, tem mal-estar, aí começa a ter sintomas que ela não tinha antes. E começa a falar assim, poxa, mas o meu intestino piorou, porque agora eu como um negocinho e eu passo mal. Por que acontece isso? Assim, isso é uma coisa muito interessante, isso. Isso acontece, e isso acabou motivando os dizeres, muitas vezes, de colegas, né, e tal, de que se você tirar, você vai ficar sensível depois. E eu acho assim, interessante isso, porque tira a maçã, né? Depois você come uma maçã, depois de 6 meses, você vai passar mal, porque você comeu uma maçã. Tá tudo certo, né? Então, assim, o que acontece? Quando você está consumindo, principalmente o trigo e os derivados do leite, existe uma reação tão intensa intestinal, do ponto de vista, gente, não é assim, eu vou fazer uma colonoscopia, uma endoscopia e vou ver. A gente está falando de uma coisa microscópica, né? Essa reação, ela é tão intensa que o nosso corpo muda a conformação de algumas proteínas, como a da gliadina, do trigo, né? E a caseína, do leite, fazendo com que essas substâncias adquiram uma função que a gente chama de opiácea. Então, a gliadina se torna uma coisa que se chama gliadorfina, tá? Pela ação de algumas enzimas intestinais. Tá vendo esse nome, gliadorfina? Não parece morfina, para quem está ouvindo a gente? E ela tem uma conformação parecida. Então, ela ocupa os receptores que seriam ocupados por uma morfina. Então, é isso normalmente que a gente percebe quando o paciente fala assim, doutor, me tira tudo, só não me tira o leite e não me tira o meu pãozinho da manhã e tal. Justamente porque essa pessoa sente muito prazer ao consumir essa substância, né? Porque é igual tomar uma morfina. Por que vicia a morfina, né? Porque ela traz uma sensação prazerosa. Então, quando você tira, nos primeiros dias, as pessoas têm até uma abstinência, sabe? Tem gente que tem dificuldade para dormir, tem gente que fica mais irritado, tem gente que prende o intestino e tal. Quando ele fica, assim, uma semana, 15 dias, um mês sem consumir, ele limpou todas a gliadorfina e a caseomorfina que ele tinha nele. Ele eliminou. Quando ele for consumir, ele não tem ainda dessa substância para ocupar o receptor e trazer o prazer. Então, tudo aquilo que seria de ruim que ele vai sentir. Se ele insistir, não, eu vou ficar comendo uma semana, ele volta a sentir. Então, assim, na primeira vez que ele vai consumir, ele vai sentir mal. Então, assim, o que a gente normalmente, o que eu peço? Porque eu sei que é um desafio muito grande viver sem trigo e sem leite. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Eu estou falando do que é factível a longo prazo. Né? Então, eu não vivo, cara. Porque as pessoas têm vida social, as pessoas viajam, né? As pessoas são convidadas para um jantar aqui, um negócio ali, e eventualmente vai ter. Né? Então, assim, tem gente que precisa ficar sem. Tá? Então, tem gente que não tem jeito, que é o celíaco, a sensibilidade não celíaco ao trigo. Essas pessoas têm que tomar cuidado, principalmente o celíaco, com contaminação até de talher, sabe? Assim, então, gente, eu tenho paciente que tem
que tem que levar o próprio talher no restaurante, sabe, assim, e pedir comida sem glúten e avisar que ele é celíaco, e aí tem que fazer numa panela separada, de tão grande que é a possibilidade de contaminação. E mesmo assim, Túlio, é virtualmente impossível. Saiu um artigo esse ano, acho que foi em março, na Gastroenterology, que você sabe que a Argentina é um país que está bem à frente da gente em relação à questão do trigo, né? Tem uma legislação muito forte de que tem que ter em todo restaurante uma área não contaminada, tem que ter em todo hotel que você for. Então, lá é muito firme isso. Já acho que desde 2013, 2014. Eles pegaram um grupo de pacientes celíacos na Argentina e que sabidamente eram celíacos e faziam dieta sem glúten e ficaram monitorando a urina e as fezes desses pacientes, foram mais de 100 pacientes, por mais de um ano. E depois de um ano, mais de 80% das amostras tinham vestígio de trigo. Mesmo em quem é mesmo celíaco. no lugar todo então, assim, apertado, com tudo certinho. Quando o paciente fala assim, mas eu zerei o trigo. Não zerou. Tá? A não ser que você seja realmente celíaco, e mesmo assim o desafio é muito grande, né? Então, eu sei que eventualmente as pessoas vão ter. Então, eu até fiz um post que era um videozinho que eu gravei em 2016, 2017, com um colega americano, e que ele estava falando, né, dos efeitos do trigo ao aumentar a permeabilidade, né, de alterar o humor, alterar cognição, né, capacidade de concentração, né, aumentar a possibilidade de obesidade, né, justamente pela síndrome metabólica, né. E aí eu falei assim, olha, se você tem dor articular, problema de ansiedade, depressão, se você tem infertilidade, né? Se você tem algumas dessas condições, alergias, né? O ideal seria que você reduzisse o quanto possível a concentração dessa substância na sua alimentação, né? Hoje eu já não falo tira tudo, zero, porque eu sei que isso vai gerar uma ansiedade, e aí o eixo de estresse novamente, né, se altera e tal. Então, assim, às vezes é melhor eu conseguir caminhar, mesmo que lentamente, do que eu paralisar pela incapacidade de chegar no final. Né? Então, eu falo assim, não, então vai devagarinho, vai na sua velocidade, vai tentando reduzir, porque isso vai ajudar e vai reduzir, né? Quando eu reduzo essa permeabilidade, eu reduzo a exposição do sistema imune a essas substâncias que estão no intestino. Não esquecendo que no intestino a gente tem aí a maior comunidade microbiana, né, por metro quadrado do nosso corpo. Né? Está muito mais concentrada lá. Então, além da gente falando aí dos contaminantes alimentares, né, ou da própria qualidade alimentar, ainda tem a presença dessa microbiota que é totalmente sensível ao alimento, à presença dos contaminantes, mas também ao uso de antibióticos, uso de outras medicações, né, como, por exemplo, anticoncepcional, anti-inflamatórios, né, não hormonais, anti-inflamatórios corticoides também, obviamente, né? Mas também é sensível ao uso de metformina, de fenofibrato, assim, é sensível a um monte de medicação que é dada, que passa pelo sistema digestivo, né? E que também pode alterar tanto a composição da microbiota quanto a permeabilidade intestinal, direta ou indiretamente, né? E aí a gente não pode esquecer que essa microbiota, né, ela está ali totalmente sensível ao que acontece com você no dia a dia, ao fator de estresse, ela é sensível também aos contaminantes, por exemplo, da água, né? No meu livro, acho que no primeiro eu falo, por exemplo, do cloro da água, né? E que a gente sabe que também altera, né? Os pacientes que tomam laxantes, então assim, tem tanta coisa que altera a composição dessa microbiota que também estressa o sistema imune. Então hoje a gente tem a balança, né? Anti-inflamação e inflamação desequilibrada, que é o que a gente chama hoje do inflammaging, né? Que é o envelhecimento associado à inflamação. O próprio Cláudio Franceschi, que é aquele médico que cunhou o termo inflammaging da Universidade de Bolonha, ele fala o seguinte: o problema não é inflamar, o problema é não conseguir anti-inflamar. Uhum. Porque a É inflamação perfeito, é inerente. exatamente isso. É exatamente isso.
E falando da microbiota, assim, uma coisa que eu acho que eu vejo muita gente fazendo, Denise, eu acho que você podia também dar uma explanada rápida sobre isso. Teve até um tempo atrás aí uma moda das fezes do magro para poder emagrecer e tal. É a questão do uso crônico, né? A gente sabe que usar cepas, né, probióticas de forma aguda, de forma intermitente, são coisas benéficas que podem trazer benefícios para a gente. Mas a gente pega muito no consultório, eu pelo menos pego muito no consultório, aquele paciente que diz, não, eu vou lá nos Estados Unidos e compro para um ano meus probióticos e fico tomando probiótico durante um ano e tal. Faz bem, não faz bem? Por que que não faz bem? E outra coisa, adianta tomar porque tem muito paciente assim, toma probiótico com Coca-Cola, É, toma probiótico e depois vai no McDonald's. não, Adianta alguma coisa? Assim, não. isso aí traz algum Não, benefício? isso foi uma polêmica, Túlio, lá em 2019, né? Que teve uma blogueira que falava que vai fazer um suplemento, que vai fazer tipo uma limpeza intestinal, e depois a gente vai dar um probiótico para agora você vai ter a microbiota do magro e nunca mais você vai engordar. Ó, ela descobriu a América, né? Porque assim, seria maravilhoso se a gente pudesse fazer isso, né? Então, assim, a indústria farmacêutica, inclusive, já ia estar nadando em dinheiro e ninguém teria mais o problema da obesidade, né? E a gente sabe que a obesidade é extremamente multifatorial, né? A Claro, microbiota pode ser um fator também estressante, né? Pelo aumento da permeabilidade intestinal que ela pode causar. Mas o que motivou isso? Foram pesquisas anteriores que mostraram que a microbiota de pessoas que eram magras tinha uma qualidade diferente da microbiota de quem era obeso. O grande ponto é, o principal modulador da microbiota é a dieta. Então, não é coincidência que o magro tem uma microbiota diferente, porque a dieta dele é diferente. Então, assim, não existe esse negócio de, eu vou suplementar probiótico para mudar a minha microbiota. Na verdade, a gente sabe, desde 2018 teve um artigo na Cell que foi assim, bem game changing, assim, porque o que eles colocaram lá? Eles fizeram uma pesquisa deram um antibiótico para 21, claro, o N é pequeno, porque você vai ver que é um estudo muito caro. Eles pegaram 21 pessoas, deram antibiótico para os 21, depois cipro, e aí fizeram 3 grupos de 7. Um grupo, eles fizeram um transplante fecal com as fezes anteriores ao antibiótico. No outro grupo, eles deram probiótico. E o terceiro grupo não fez nada. E aí eles fizeram colonoscopia em todos, antes do antibiótico, depois do antibiótico e depois das terapêuticas, né? O transplante fecal e o probiótico. E o que eles viram? O grupo que demorou mais para retornar ao que era antes do antibiótico foi justamente o que tomou o probiótico. Então, foi uma coisa... Por quê? Porque o probiótico vem e muda o pH intestinal e tal. E aí ele dificulta aquela microbiota que estava antes de voltar a crescer, porque ele cria uma concorrência. Então, não é que o probiótico não seja bom. Eu normalmente falo assim, gente, encare o probiótico como, por exemplo, eu tenho uma dor no pé porque eu piso errado. Eventualmente, eu vou ter que dar um anti-inflamatório para esse paciente para melhorar a qualidade de vida dele. Mas eu corrigi a pisada? Não corrigi. O probiótico é a mesma coisa. Eventualmente, eu vou dar probiótico para alguém, principalmente quando eu tenho uma dificuldade de mudar a dieta, quando eu, por exemplo, uma gestante, né, um bebê, né, que está com a microbiota em formação. Como é que a gente vai dar um fitoterápico? Como é que eu vou trabalhar com esses grupos, né, de pacientes? Então, assim, até nascer o bebê, a gente vai fazer um probiótico, né? Depois, quando nascer, a gente vê. E aí também existe essa questão que precisa rotacionar as cepas, né? Então, eu preciso, a cada mês, 2 meses, mudar as cepas. Então, eu tenho vários ciclos A, B, C, D, que eu vou trocando se há necessidade. Mas nenhum paciente meu sai da primeira consulta com uma prescrição de probiótico. Eu acho que Não isso que é sai. importante. Eu queria que você falasse. Esse eu acho que é o recado. Assim, quer mudar a tua microbiota intestinal? Cara, muda teu patamar de alimentação, porque o que está Exato. selecionando a cepa errada é a tua alimentação. Né? Isso que eu Exato. acho que é o mais importante. Né? E sabe, Túlio, Isso é 5 muito importante. dias de mudança de dieta já muda a característica da microbiota.
O que é 5 dias. diferente, o que é diferente, por exemplo, de você botar um probiótico natural, né? Assim, por exemplo, um kefir de água, né? Alguma coisa A nesse sentido. única coisa Ou do kefir fermentado. A única coisa do kefir que eu tenho um pouco de preocupação é diferente assim, você comprar o kefir esses que você põe na geladeira e tal, porque aquilo é um ambiente controlado. O kefir de casa, a gente tem que às vezes tomar um pouco de cuidado, porque pode ter muita contaminação de fungo. Dependendo Uhum, de como a pessoa, como é a cozinha daquela pessoa, né? Se tem uhum, ventilação, se tem uma infiltração na parede, como que ela tampa sim, aquele kefir. Então, isso tem que tomar cuidado, principalmente em quem tem quadros de intolerância histamínica, quem tem alergias, quem tem candidíase vaginal de repetição. Então, assim, eu falo, ó, cuidado com o kefir, porque você pode estar piorando esses processos pela contaminação de fungo. Agora, o kefir que você compra pronto, né, que já existe, né, no mercado, aquilo como é industrializado, né, ele uma questão que sempre é mais estável, né? padronizado. É sempre Uhum, uhum, padronizado, exato. Então, aí uhum. é mais seguro, vamos dizer assim, né? Agora, os fermentados, isso faz parte da história humana, né? A fermentação de alimentos para conservação desses alimentos faz parte de toda a história, né? Sim, Da civilização, né? Humana, né? O uso aí do chucrute, né? O que é o sauerkraut, por exemplo, né? Nos países asiáticos, o kimchi, por exemplo, na Coreia, né? Então são alimentos que assim, se você nunca comeu nada disso, cuidado, porque pode dar diarreia e tal, porque ele vem, sim. né? Bem denso. Agora, eu acho que uma das coisas que a gente podia falar para fechar o eixo intestino-coração aí, a questão da dieta, né? Até hoje não existe uma. Óbvio que assim, existe a individualidade biológica, né? Não existe uma dieta que sirva para todo mundo, né? Então, é preciso respeitar as diferenças. Mas, em termos de estudo, até hoje não houve uma dieta mais estudada do que a dieta mediterrânea, né? Uhum. Para efeitos tanto nos intestinos quanto na saúde cardiovascular. Tudo, Então, né? ainda para mim, né, assim, se eu pudesse falar assim, olha, você não sabe por onde começar, eu até falo sobre ela no meu livro, porque a dieta mediterrânea, ela é diversa, né? Então, é frutas, verduras, legumes, tem fonte de proteína animal, normalmente peixes, né? Frutos do mar, e peixes gordos também, que já vem com ômega 3, vamos dizer assim, né? Claro que a gente nem está colocando aqui o quanto os mares estão contaminados, aí a gente teria que levantar outras coisas, né? Mas é uma dieta muito diversa e o estilo mediterrâneo de vida, né? Hoje a dieta mediterrânea ela faz parte de um estilo de vida, que é aquele estilo slow living, né? Que eles dizem. É tudo mais lento, as pessoas fazem tudo a pé, né? Planta no quintal de casa, né? O animal que dá a galinha também está no quintal de casa, né? As pessoas comem refeições menores, né? Tem mais tempo para comer. O cozimento também não é em altas temperaturas, né? Então eu não perco tanto nutriente, não tenho tanto a formação da acrilamida, né? Dos compostos pelo calor, né? Em contato com a porção de carboidrato do alimento, né? Que são contaminantes ambientais também. Então a dieta mediterrânea ela é uma dieta super equilibrada, né? E a gente sabe que se as pessoas conseguissem consumir a dieta mediterrânea e ter um estilo mediterrâneo de viver, né? A gente tem aí essa questão que envolve tanto saúde cardiovascular quanto a saúde intestinal, né? Então é um link entre nós também. É comida de verdade, na verdade, né, Denise? Assim, basicamente o que eu falo assim, cara, não quer errar, come comida de verdade, né? Vai comer comida de verdade, até porque quando você faz esse tipo de alimentação, efetivamente você tem os benefícios, por exemplo, da microbiota agindo nas fibras, formando aquelas gorduras de cadeia curta que são Exato. importantíssimas para uma série de coisas benéficas no nosso organismo. A própria bactéria formando também a vitamina K2, que é uma coisa muito importante para o sistema Para a cardiovascular, que saúde as pessoas não cardiovascular. entendem o quão é importante uma boa microbiota na formação da K2. Claro que hoje em dia a gente acaba tendo que suplementar, porque, cara, ninguém come no Ocidente a quantidade necessária de uma K2, mas
O pessoal não sabia, não deveria saber, pelo menos, que o próprio intestino produz a vitamina K2 através Produz. dessa interação da microbiota. Então, Sim. efetivamente, eu confio assim, plenamente e concordo 200% contigo. O único parênteses que eu faço, às vezes, na questão da dieta mediterrânea é que ainda está ligado nas diretrizes da alimentação normal, entre aspas, que fala que 60% dos carboidratos Os devem vir de carboidratos. grãos integrais. Ah, E aí eu sim, acho esse problema dos grãos, né? O que eu acho assim interessante é assim, que eu também não gosto de grãos para intestino, para quem trabalha com intestino, né? Grão é difícil, né? É muito difícil. Tanto que no meu livro eu ensino a germinar. Fala assim, olha, você quer fazer uma dieta mediterrânea? Tenta fazer baseada aí com a germinação do grão, né? Que é o perfeito, despertar da semente, porque aí eu perfeito. retiro os antinutrientes, né? Ou eu inibo aí, ou eu consumo no despertar desse grão a presença aí dos antinutrientes. Porque os antinutrientes são as defesas da planta, né? Sim, Justamente para um animal consumir o grão aqui e evacuar 200 metros depois sem ter digerido aquele grão. Ele está sim. semeando esse grão, né? Então, na Uhum, natureza, é uma defesa, inclusive, né? Na verdade, é para a manutenção da vida dessa espécie, né? sim. Mas isso pode causar problema intestinal, sim, É, principalmente em quem é mais sensível. e reduzir a quantidade do carbo, né? Porque assim, esse excesso de carboidrato ele pode gerar uma hiperinsulinemia, ele pode realmente trazer um aspecto síndrome metabólico e tudo. Então, o que eu falo que talvez assim, o ideal seria um mundo low carb mediterrâneo, assim, sabe? Uma low carb adaptada, uma low carb onde as pessoas consumam menos carboidrato, boas fontes de carboidrato quando forem consumir o carboidrato, mas sempre jogando muito mais força assim, em gorduras do bem, poli, monoinsaturadas, e principalmente, né, assim, proteína, né? A proteína eu acho que ela tem que ser a fonte principal da dieta ali, que eu acho que é o macronutriente, pelo menos na minha visão, mais importante que tem. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que sempre falam, assim, ó, cuidado, porque assim, ó, dentro da saúde cardiovascular, isso eu posso afirmar com 200% de certeza. Não existe um estudo que comprove que o consumo de gordura saturada esteja ligado com o aumento de doença cardiovascular. Assim, ó, se eu comer mais gordura saturada, eu vou ter mais infarto, eu vou ter mais AVC, eu vou morrer mais por doença cardiovascular? Não, isso não tem nenhum estudo comprovando isso. Uhum. Tem estudos comprovando aumento de colesterol, né, desfechos indiretos que acabam você fazendo um link que não deveria existir, do tipo assim, Tá. se aumenta o colesterol, vai aumentar a taxa de infarto. Isso não tem como você fazer, porque nenhuma dieta demonstrou isso. E aí, sempre quando eu falo isso, beleza, eu tiro a questão da carne e tudo bem, tá liberada a carne, que não vai, a pessoa não vai infartar com a carne. Mas sempre vem aí depois a pessoa e fala assim, mas carne é inflamatória, porque carne faz mal para o intestino e carne é inflamatória. E aí eu queria que você falasse, carne é inflamatória? Faz Olha, mal? existem alguns pontos aí. Primeiro, se a carne for bem digerida, que eu acho que é um dos principais entraves, né, na proteína, quando a gente tem que consumir mais proteína, por exemplo, até pelo nível de atividade física que eu faço, eu tenho que consumir bastante proteína, e é muito difícil bater o macroproteína, é muito difícil. Né? Acaba A se gente manter a tornando, né? necessidade, né? 1,5, 2 gramas por quilo de peso, é bem difícil, né, para uma pessoa que tem uma atividade física intensa. Mas mesmo assim, quando você Imagina para quem pesa 90 quilos. Para quem pesa. Quanto você pesa? eu 60, peço 55? 67. Imagina. Agora para 90. É muito difícil bater, né, essa demanda diária. E além disso, é difícil, eu teria que comer um volume grande, muita gente não tem a quantidade de enzimas suficientes para quebrar essa proteína, justamente pelo estresse, né? Pelo estresse do dia a dia, porque não mastiga o alimento, ou porque dilui demais a enzima digestiva com água, ou porque vai comer desidratado e eu não tenho quantidade suficiente de enzima para ser produzida, que precisa de água, né? Então, essas pessoas que não digerem carne é que é o problema, que não digerem muito bem, né? E aí, qual seria a saída disso? Eu fracionar bastante a dieta ao longo do dia, então comer porções menores, né? Para que eu não saturasse esses mecanismos. Isso vai um pouco contra o jejum, né? Então, por isso que não existe nada para todo mundo, né? Sim, Tudo depende do nível de por isso que é estresse, individual mesmo, claro. Claro. né? Isso que depende do nível de estresse, depende do tamanho dessa pessoa, da idade, né? Então, eu teria que, vamos dizer assim, fracionar.
lembrar de mastigar, que a maioria das pessoas não mastiga, né? Tá comendo e tá mexendo no celular, tá comendo e tá fazendo um negócio no computador, não tá prestando atenção no ato de se alimentar. E o ato de se alimentar, a gente tem um fator que se chama gestão cefálica, que 30% da secreção digestiva é dada por esse mecanismo. Então, se eu não estou consciente, né, do ato de se alimentar, eu estou comendo, mas fazendo outra coisa, eu também não digiro direito. Então, essa é uma preocupação. Quanto menos eu digerir a proteína, maior proteínas inteiras ou muito grandes sobrenadantes no intestino. É isso que muitas vezes faz crescer um tipo de microbiota que a gente chama de proteobactéria, que é uma microbiota mais inflamatória. Então, não é a proteína em si, é o não digerir a proteína. Então, assim, é que nem quando a gente fala assim, olha, nessas doses, agrotóxicos não causam problema à saúde. Mas porque eu estou fazendo agrotóxico, saúde final. Eu esqueço que no meio desse caminho eu tenho a microbiota. Então, assim, a proteína em si, né? Mas se ela não for digerida e eu tiver uma microbiota muito inflamatória, aí ela vai, na verdade, não é que ela seja inflamatória. Você entendeu? Sim. Ela não sendo digerida, ela vai alimentar uma microbiota que é mais inflamatória. Em relação à gordura saturada, a gente tem estudo mostrando que a gordura, o excesso de gordura saturada, pode levar ao aumento da permeabilidade intestinal. Então, assim, muito cuidado, porque assim, quando as pessoas fazem cetogênica, eu não sei se você vê isso, às vezes as pessoas falam, é cetogênica. E aí come muito ovo, salame, manteiga. O dia inteiro. Exato. O dia inteiro. E aí... A dieta é assim, ó, é um omelete de 8 ovos com bacon e queijo de manhã. O almoço, coxa e sobrecoxa. Não, mentira. O almoço, 2 bifes de picanha, assim, bem gordinhos. E aí de noite fala assim, não, de noite eu como uma carne magra, que é tipo coxa e sobrecoxa de frango com pele, né? E aí acaba que a pessoa não entende que ela tá fazendo um excesso de gordura saturada, né? Então, quando eu tenho excesso de gordura saturada, eu posso ter aumento da permeabilidade intestinal também. Então, num primeiro momento, a dieta emagrece, principalmente porque perde muita água, né, pela queda do carboidrato, mas ao longo do tempo ele vai estacionar normalmente, porque vai aumentando essa inflamação intestinal. Então, assim, seria interessante ter alguma coisa que alimentasse a microbiota, né? Então, que alimentasse uma microbiota saudável. Então, o problema não é a carne, é o quanto eu como, quantas vezes eu como e como eu digiro essa carne. Então, indo nesse sentido, por exemplo, usar algumas coisas que melhoram a digestão da carne, por exemplo, eu preciso tomar um líquido durante a refeição, toma suco de limão sem açúcar, né? O limão ajuda a digerir essa casa, eu preparar, né, o ambiente para a transformação do pepsinogênio em pepsina e ação sobre o tecido conjuntivo da carne, né? Expondo essa fibra muscular à ação das enzimas do pâncreas. Então, assim, quando eu tomo um suco de limão, ajuda, ou a suplementação de betaína cloridrato, mas aí essa suplementação tem que ser seguida por um nutricionista ou por um médico, porque se eu exceder a dose que eu preciso, eu também posso causar úlceras e tal. Então, não é para tomar inadvertidamente. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que, pelo nível de estresse e pelo nível de atividade física, eu preciso tomar betaína praticamente em todas as refeições, para que eu tenha uma boa digestão proteica e eu não faça aí a alimentação dessa microbiota disfuncional. Uma outra opção também, Túlio, é a introdução de algumas coisas que não precisam de processamento digestivo. Então, por exemplo, pool de aminoácidos, né, durante o dia, para que eu bata o macro, né, a quantidade. Então, um pool de aminoácidos pode ser interessante. Colágeno, que eu sei que tem muita gente que não gosta, mas a gente sabe que dependendo da molécula de colágeno, ela não é digerida, ela é absorvida inteira. Sim. Porque as pessoas falam, você toma colágeno, mas ele vai ser digerido, e aí quem diz que eu vou juntar as pecinhas e fazer colágeno? Não, tem colágeno que é absorvido inteiro. Assim existe, por exemplo, o colágeno tipo 2, né? Que a gente usa 40 miligramas para articulação, ele não é digerido, ele é absorvido inteiro.
Justamente por isso que ele estimula a placa de Peyer e tal, estimula o sistema imunológico intestinal e para do sistema imunológico atingir a articulação. É um efeito indireto. Então, assim, usar suplementos de colágeno também ajuda na manutenção da permeabilidade intestinal saudável. Então, colágeno, o que é? Proteína, né? Glutamina ajuda também? Ajuda. A glutamina, aliás, todos os aminoácidos, glutamina, metionina, arginina, todos eles ajudam. A gente tem usado bastante, tem um artigo publicado agora, durante a pandemia, que a creatina também poderia fazer a recuperação no pós-Covid, que a gente tem praticamente onipresente o aumento da permeabilidade pós-Covid, que a gente tem visto pelo mecanismo da AC2 mesmo nos intestinos, né? Da ocupação da enzima conversora de angiotensina 2 no intestino também altera o transporte intestinal de aminoácidos. Então, a gente usar creatina, por exemplo, melhora a permeabilidade intestinal. Então, era uma coisa que eu não sabia também, eu aprendi agora na pandemia. Mas a glutamina é imbatível, né? Para fechar, a gente só tem mais 2 minutos, essa eu não posso ficar sem. Carne, então, não faz mal para o sistema cardiovascular, não é inflamatório direto, mas em excesso pode causar uma inflamação por causa da questão da microbiota, mas aí vem sempre depois o mais, né? Mas e o temal? E o temal? Quando a microbiota transforma, o temal é um metabólito da colina, né? Em contato com a microbiota, pode, dependendo da microbiota, aumentar o temal. E aí se diz que aumenta o risco cardiovascular, né? O que você acha? Não, eu acho exatamente o que você já falou. Olha só, eu acho que as pessoas têm que compreender que para ter essa transformação em temal, e realmente ele é realmente um metabólico que a maioria dos estudos mostram um aumento de risco cardiovascular com temal aumentado. Mas as pessoas associam que comer carne gera temal. Quando, na verdade, não é essa a associação correta. E sim, exatamente o que você falou. Dependendo da microbiota que vai conseguir fazer essa transformação nesse metabólito ruim que pode aumentar o risco cardiovascular. Então, o que a gente tem que fazer, gente, aqui, basicamente, pega essa live aqui, assiste ela de novo, porque o que você precisa fazer é não inflamar o seu intestino. É cuidar da tua microbiota intestinal comendo o quê? Comida de verdade. É só isso. Se você pegar a síntese de tudo que a gente falou, é assim, olha, faz uma dieta anti-inflamatória que é comer comida de verdade, tendendo para uma dieta mediterrânea, cuida dos outros fatores de estresse, de emoção, de sono, cuida do exercício físico, que a tua microbiota vai agradecer. Se você quiser suplementar um colágeno, uma glutamina, uma creatina, tua microbiota vai agradecer. Comer fibra, tua microbiota vai agradecer e tá tudo certo, é isso. E aí vai prevenir doença cardiovascular, vai melhorar teu intestino e você vai ter uma vida muito melhor. Basicamente Exato, isso, né? Resumiu tudo, obrigada. Eu que te agradeço, Denise. Assim, foi bom demais. Bom mesmo, de verdade. Queria muito, muito, muito ter feito essa live contigo já. Eu já tinha feito uma com o Murilo também, que foi muito bom sobre o intestino. Eu acho você fora da curva total. Então, assim, muito obrigado mesmo.